Vocês lembram da última palavra que eu disse aqui? Na primeira parte? Não? Vamos para o café. Nota 10. Nem eu lembrava disso. Antes dessa, Annalise, tu lembra? O que a gente estava tratando é, Daiane, que o Espírito Santo age com força no coração dos irmãos, inspiração demais. Não? Tá, mas a ideia da primeira parte aqui, vocês... Essa eu vou falando obrigado. a respeito da gente fazer missões. Sim, mas entendendo... Isso, entendendo qual é... Porque assim, amado, a gente precisa conhecer a vizinhança da igreja. Nós precisamos conhecer, né? Não tem como, a gente não vai... Porque a gente tenta às vezes fazer coisas que não é o que precisam. A gente às vezes fica imaginando o que precisaria esse bairro. Não é assim, a gente precisa fazer esse mapeamento que a gente chama, né? Conhecer, fazer um censo. Quando a gente trabalha com missões urbanas, a gente precisa usar as ferramentas da sociologia, que é estatística, mapeamento, entrevista. A gente precisa conhecer o nosso entorno, saber de fato quantas famílias tem, porque às vezes a gente está tentando combater algo que não é a necessidade lá, ou que talvez não é a maior necessidade. E pelo conhecimento, Deus vai direcionando, né? A gente precisa entender que a gente não vai solucionar todos os problemas, que a gente não vai transformar aquilo do dia para a noite, que não vai ser fácil. A gente tem que entender que a grande maioria das pessoas dentro da igreja não vão ser pessoas voluntárias. Isso são processos que nós temos. Só que a gente precisa iniciar, startar esse processo. Alguém tem que começar alguma coisa em algum lugar, né? E esse alguém tem que ser nós, que estamos participando dessa matéria. Então é por isso que eu quero levar vocês, para que vocês vejam lá, na prática inclusive, um projeto social. De repente, quem sabe 2 ou 3 a gente consegue, tá na prática, saindo daqui, não vai valer nota, não é obrigado nada, né? Inclusive vai ser um outro dia que não vai ser o dia que a gente está aqui, nem à noite e tal. Mas para que a gente entenda que a gente precisa viver um evangelho que tenha impacto na vida das pessoas, que possa alcançar essas pessoas. É o que Tiago disse. Tiago disse: não adianta você ter aquela fé, você ter aquela vida de oração, você achar que vai mover montanha, mas você não interfere no processo destrutivo que está na vida das pessoas ao nosso redor, muitas vezes da nossa própria família, né? Então assim, a gente precisa enxergar um todo. Para que nós fomos chamados? Bom, nós fomos chamados para glorificar Deus. E o que isso significa? Para estar dentro de uma igreja levantando as mãozinhas, dizendo glória a Deus e aleluia? Também? Não que não. Mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para servir ao reino de Deus, né? E o reino de Deus então é maior do que a nossa denominação, maior do que a nossa igreja. Aquilo precisa, ou seja, aquilo que eu digo, a igreja, né, em si, precisa ser atendido? Claro que precisa. A gente não vai socorrer as pessoas de fora e deixar os nossos irmãos, que muitas vezes passam essas necessidades e têm essas necessidades, e é igual missões, né? Vamos fazer missões, ah tá, vamos sustentar o missionário lá na África, vamos ajudar um projeto lá com os meninos na África, no Haiti, não sei aonde. Tá, mas não é feito nada na igreja, a igreja não tem esse perfil. É um processo inverso que está fazendo. Como que a gente vai para longe se a gente não consegue nem viver isso perto de nós, né? É a mesma coisa, as pessoas se querem pregar para todo mundo, mas a sua própria família, a sua própria casa não consegue alcançar. Seus próprios filhos e cônjuges e parentes não conseguem. É um negócio estranho. No mínimo, para mim é estranho, né? Para não dizer antibíblico. Ou seja, existe essa ordem que a gente precisa atender o local. A partir do local que é a referência, aí a gente vai para onde? Porque Jesus disse, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Obrigatoriamente eu preciso ter esse espaço? Não obrigatoriamente. Simultaneamente posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas eu não posso negligenciar nenhum e nem outro. Não posso fazer um em detrimento, em prejuízo do outro. Mas a gente precisa iniciar alguma coisa. Eu disse para os irmãos, só para completar aqui, tu já fala. Eu disse para os irmãos que, amados, a gente vai ter grande dificuldade, talvez, na maioria das nossas igrejas, e eu estou falando aqui até que eu conheço razoavelmente,
onde vocês congregam, onde eu congrego e tal, e a realidade nossa, né? Nem onde vocês e eu, mas a nossa realidade como igreja no Brasil. Eu sei que é difícil nós criarmos essas coisas e termos essa estrutura. O início é sofrido, o início a gente está indo contra uma cultura evangélica no Brasil, que é trabalhar para dentro. Então, missões, projeto social e tudo isso que a gente está discutindo aqui é contra uma cultura evangélica que nós temos, é contra essa cultura. Isso é tido muitas vezes, para a maioria dos irmãos, como algo que não pertence ao reino de Deus. Deus não está interessado em nada disso. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Na cabeça de muitos irmãos é isso, da maioria, inclusive. Pelo menos na minha experiência de vida, no meu contato com as igrejas, líderes, denominações e pessoas. Então, estou falando por uma conclusão que eu tiro de todos esses pontos que eu coloquei. Então, assim, primeiro que é difícil. Então, encontra uma cultura, né? Quando é o líder que inicia isso, ele vai sofrer, mas ele vai ter mais condições. Quando somos nós membros, ou quer dizer, eu nem tanto, né? Tem uma certa expressão, mas a maioria de nós que não tem esse poder administrativo ou talvez de influência, a gente vai sofrer para que isso seja colocado como sendo algo pertencente à igreja. Mas a gente precisa entender quem está fazendo, se unir com essas pessoas, gente séria, que tem um monte delas, eu quero apresentar algumas delas para vocês. Tem o CLAME, por exemplo, que é o Coletivo Latino-Americano da Missão Integral. Irmãos, missão integral não é missão na íntegra. Vocês sabem o que é missão na íntegra, né? Movimento que tem aí de alguns líderes no Brasil. Sabe? O Nego sabe? Quem mais? Tu sabe, né? Não? Missão na íntegra. Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz e outros mais aí. Carlos Queiroz. Missão na íntegra, nunca colocou. Não, a TMI, Teologia da Missão na Íntegra. Então coloque lá. Que é interessante, irmãos, tá? Eles são esses propagadores da missão integral. O que é a missão integral? A missão integral, ela é fruto, resultado daquele encontro lá de Lausanne em 1974, lembra? Então o trabalho de vocês, inclusive, vai ser sobre isso, tá? Que eu vou pedir para que vocês fechem a média. Então depois eu falo para vocês uma pesquisa sobre um aspecto do Congresso de Lausanne. Mas calma que até lá eu vou... Mas o missionário inteiro faz parte dessa missão. Não, é assim, o que foi o Congresso de Lausanne? Que coisa boa. Então aquela proposta, né, reuniu lá os representantes de quase 150 ou 150 países, sei lá, 2000 e alguma coisa, que eu não lembro mais agora, líderes, e para entender qual era o papel da igreja, o evangelho, né, no mundo, que deveria ser pregado. E um desses pontos era justamente essa questão de o evangelho todo a todo homem em todos os lugares. Como o evangelho todo, é isso que a gente está discutindo. Ou seja, a mensagem do evangelho tem que trazer no seu bojo, né, no seu conteúdo, toda essa proposta de salvar a alma, mas também o corpo, porque o ser humano é corpo e é alma e é corpo, né? Então a missão na íntegra, ela é um movimento latino-americano. Os líderes principais, René Padilha, inclusive acho que mês que vem vai estar aqui em São Paulo, e acho que é gratuito. Geralmente essas coisas são tudo gratuitas, tá? Vai estar aqui, eu vou tentar ir, eu passo o link para vocês fazem a inscrição lá se acharem interessante e tal. O René Padilha, o Pedro Arana, o outro, eu confundo, não sei se é Pablo Escobar, porque Pablo Escobar acho que é um traficante, não era? É alguma coisa do bem, né? Mas é alguma coisa Escobar, eu esqueci o nome dele, eu vou procurar depois, mas é o Pedro Arana, o René Padilha e esse é alguma coisa Escobar. Esqueci o nome dele. Que coisa, do traficante eu lembro, do homem de Deus não lembro. Então, é que eu acho que eu estou orando mais pelo... Então, aliás, é vivo? Nem sei se é vivo mais. Morreu, então Vamos lá. Vou falar besteira e eu perco aqui o fio da meada. Então, o Missão na Íntegra é essa proposta de esse evangelho todo, só que essa teologia latino-americana. Porque a teologia que nós temos, geralmente ela vem dos Estados Unidos, que deriva da Inglaterra, que veio da reforma na Europa, na Alemanha no caso, né? Então, esses pensadores estão pensando a teologia a partir da realidade. Então, eles têm lá até um pensamento que o coração bate a partir de onde os pés pisam, alguma coisa assim.
nesse sentido aí. E nós temos no Brasil aqui, então, essas pessoas são esses representantes. O Ariovaldo Ramos é um, Batista, o Ed Reneuto Batista é outro, o Antônio Carlos Costa, presbiteriano, no Rio de Janeiro, aquela ONG Rio de Paz. Irmãos, tudo o que acontece no Rio de Janeiro, aqueles protestos que tem contra essas atrocidades, homicídios, e põe cruzes na areia, todos esses movimentos que tem no Rio de Janeiro é da Rio de Paz, que é fundada pelo Antônio Carlos Costa, que é um presbiteriano. Então olha só, então a gente tem muito movimento no nosso país que eles são de liderança evangélica, irmãos, tá? É que eu tenho outros mais aí que me fugiu da mente agora. Mas o que acontece? Então, missão na íntegra é justamente isso. É a missão da igreja de uma forma integral, ou seja, ela toda. A missão integral é esse movimento no Brasil, eles tentam ser o reflexo dessa missão na íntegra. Missão integral, desculpem, eu estou invertendo aqui. Vou reformular aqui, tá bom? A missão integral é esse movimento derivado de Lausanne. Missão na íntegra é esse movimento no Brasil, que é reflexo dessa missão integral que veio de Lausanne. Entendeu? Quer dizer, Lausanne, Suíça, Genebra, né? Missão integral na América Latina, e no Brasil essa missão na íntegra, isso. Tudo bem? É tudo a mesma coisa, no sentido que a proposta é. Eu só estou falando dos nomes, movimento, para vocês. Opa, Lausanne é uma coisa. Aí o Lausanne gerou o quê? Gerou esse movimento aqui na década tal, que eu esqueci agora, não sei se foi 80, alguma coisa assim, aqui na América Latina, né? No Brasil tem esse movimento aqui, mas eles são 1974. 1969 teve um início, que o de 74 reuniu os principais líderes do mundo, né, evangélicos, e tinha aí o Billy Graham e o John Stott, duas principais figuras na ocasião. Em 1969, não vou me recordar exatamente onde foi, não sei se foi na Colômbia, teve mais ou menos assim, antes então, né, 5 anos antes, tem mais ou menos essa proposta, mas foi uma expressão muito pequenininha, não saiu dali. 1962, no Brasil teve, eu acho que foi até no Ceará, que era Jesus para o Brasil, alguma coisa assim, que seria essa proposta também de afetar positivamente essas estruturas. Ou seja, essas coisas já estão vindo, né, a gente sabe que anteriormente, mas 1974 é esse marco, essa referência maior do que a gente está falando aqui desse congresso de Lausanne. Ângela, eu até me prolonguei muito, tu queria perguntar, esqueceu? Não é perguntar não, é um trabalho que nós fizemos no começo da minha conversão, há muitos anos atrás. Nós fazíamos, no mês de junho, os moradores de rua sopão. Aí fazemos o culto, e depois do culto... Que é o frio, né? Começa o frio. Aí fazemos o sopão. E fazemos também, assim, trabalho social com cortes de cabelo, onde colocava o dia da beleza, né? Isso, Dia da cidadania, tem outros nomes. Para as pessoas, né? Eles levavam aquilo, cortavam cabelo, tinha várias coisas. E você acredita que Deus abençoou muito a igreja? Eu acredito. De uma tal forma que, vamos colocar, no começo da minha conversão, não tinha 50 membros a nossa igreja. E a gente conseguia arrecadar 20 cestas básicas fechadas. Sim. Que tanto supria a necessidade das pessoas, como a gente supria as necessidades das pessoas fora. Os de fora. Então Deus abençoou tão grandemente a igreja que ele usava ímpio para abençoar a igreja com piso, com fogo. Porque o interesse é de Deus, né? Deus move os corações. Irmão, só sabe qual que é a preocupação hoje? É que, por exemplo, esses expoentes que eu falei para vocês, eles estão indo para um extremo, achando que obra social, apenas obra social, é o suficiente. Nada substitui a pregação do Evangelho. Você é pecador, Jesus é Salvador. Isso aqui é a mensagem do Evangelho. Eu não quero que seja levado para esse outro extremo. Não, então a igreja tem que fazer isso, e só isso é a principal tarefa da igreja. Não é a principal tarefa da igreja. A principal tarefa da igreja é anunciar o Cristo. Mas junto com o anúncio é que tem que vir a reboque essa proposta que a gente está falando aqui. O problema desses irmãos é que eles estão indo para outro extremo, e aí se perdem, achando que igreja é ONG. Igreja não é ONG. A igreja pode
ou melhor, a ONG pode derivar de uma igreja, como pessoas que entenderam que a ONG ela é uma ferramenta social, que nós temos inclusive mais condições socialmente para alcançar pessoas através de projetos. Esse é o ponto e é o equilíbrio que a gente precisa ter. Né? Agora essas pessoas, infelizmente, elas estão indo para outro extremo, levantaram a bandeira da TMI, aí não tem, aí, né, que é a teologia da missão integral. Calma aí, e o anúncio do evangelho? Que o problema do povo não é educação, o problema do povo não é saúde, o problema do povo não é segurança, o problema do povo é pecado, certo? Então nós somos igreja de Cristo e anunciamos isso, ou seja, o homem é inimigo de Deus por causa do pecado, Jesus é Salvador e pode resolver isso. Ah, tudo bem. Tá, mas junto com esse anúncio, a gente traz então tudo aquilo que a gente entende que o Evangelho, os Evangelhos, o próprio Jesus e os apóstolos vieram trazendo como tendo o conteúdo humano, humanitário. O humanismo é antibíblico, o humanitário é bíblico, ou seja, você ter a sensibilidade de um ser humano para alcançar outro ser humano. Deus, ele usa pecadores para alcançar pecadores, seres humanos para salvar seres humanos, nesse sentido, amados. Professor, mas a única obra que a gente tem dentro dos nossos ministérios é a cesta básica. Que é, na verdade, eu chamo de um evangelismo por emboscada, né? Não, estou falando só esse. É que assim, a pessoa está lá precisando de uma cesta básica, né? Aí você põe lá a cesta básica, aí ela vem um pobrezinho lá, um necessitado, quando vai pegar a cesta básica, é Jesus neles, né? Então pega a emboscada. Então a gente não usa essas coisas como ferramentas para trazer essas pessoas para a igreja. Esse é um erro das igrejas quando vai se envolver com ação social. Então tem que ser evangelístico no sentido que a gente, porque se essa pessoa não aceitar Jesus, a gente não ajuda mais. Se essa pessoa não vir para a nossa igreja, a gente não ajuda mais. Então olha só a mentalidade muitas vezes que eu percebo por aí. Então não é nesse sentido, não, nós vamos fazer isso porque elas vão vir para a igreja. Nós vamos fazer isso porque nós entendemos que como igreja nós devemos servir o reino de Deus. Não é? Aí claro, irmãos, é inevitável. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós anunciamos o Cristo também. Porque é quase que regra, é quase que natural as pessoas perguntarem, mas por que vocês estão fazendo isso por nós? Isso não é natural. Por que vocês vieram aqui? Aí chegou a nossa hora, né? Ó, sou discípulo de Jesus. Jesus nos deu o privilégio de alcançar vocês. Ele nos enviou para abençoar a vida de vocês. Irmãos, isso não é natural. Isso é extraordinário. Isso é milagre. Diga, Nego. A nossa igreja, por exemplo, ela iniciou um projeto há um tempo atrás, que era o Projeto Vida. O de futebol lá, Maruna? Isso, você vê, até hoje permanece. A igreja ela não está mais ativa lá com o grupo. Mas permanece o projeto. Membros da igreja que continuam colaborando com o projeto. Uhum. Ainda continua a coisa da palestra antes do futebol, né? Deles irem lá, escutarem uma palavra. Então eles fizeram ali, a segunda-feira ali é um ponto mesmo de referência para aquela Vera Cruz ali, né, no Vera Cruz, e é bem aceito, porque você vê, chega a ter mais às vezes de 200 entre crianças ali, né? Eu já fui lá, eu vi lá. Você viu, né? Então, permanece até hoje com os irmãos ali. Acho bem bacana. É uma pena que a igreja hoje não está tão ativa com o grupo lá. Isso. Até saiu, né? E mantém o projeto Vida mesmo lá. Mas os membros continuam colaborando, servindo janta lá para eles. Isso, então. Mas é um trabalho bem... Agora, essa é a contribuição que se tem por um bairro daquele, onde tem droga, onde tem criminalidade. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Então é isso que a gente está dizendo, que a igreja pode e deve contribuir. A igreja precisa entrar, irmãos. A igreja tem a autoridade de Cristo, tem a autoridade do Espírito Santo. E até respeito desses projetos. Claro que tem, irmãos. Olha só, o Caio Fábio na década de 80, ele fundou a chamada Fábrica de Esperança no Rio de Janeiro, o maior projeto social no Brasil de cunho evangélico, quer dizer, o maior que teve, acho que ninguém nunca fez. Fábrica de Esperança, um negócio fantástico. Os traficantes do Rio de Janeiro falaram assim para ele: olha, a gente não tem mais jeito, sei que a gente não tem mais jeito,
Mas salva os nossos filhos, pode vir para cá. A gente quer vocês aqui, salva os nossos filhos. Olha, irmão, é o respeito. Essa consciência, amados, a igreja tem autoridade, a igreja tem poder. Hoje a igreja evangélica no Brasil tem tudo, no sentido de influência, de mão de obra, que é o que eu quero falar agora. Mão de obra, ou seja, gente qualificada para fazer tudo que é necessário, preciso, em todas as áreas da sociedade. Nós temos a estrutura arquitetônica, ou seja, nós temos esses prédios. Eu acho que eu comecei a falar, acabei não concluindo. Eu estou ruim hoje. Eu acho que essa mistura aqui, viu? Mas deixando levar. E esse projeto, né, que eu cheguei a fazer muita parte, fiz muito, né, da capelinha. Que você vai... Capelania? Capelania. Eu fiz, e você falando, eu lembrei muito, né? Eu fiz e depois, mais ou menos assim, né? Fiz o curso no Hospital São Mateus. E a gente saía, eu e minha amiga, tanto que essa padaria aqui do Rodolfo Pirani, não tem uma favela ali atrás? Tem uma favela enorme ali. Tanto quando eu fiz que a gente tinha que ir ali na favela, eu perguntei, moço, mas tem essa rua aqui, ele pegou e falou assim, mas se eu fosse você, eu não ia lá não. E estava eu e minha amiga, né? Mas nós fizemos uma parte ginecológica, né? E chegamos ali, a carência era tanto que nem eu acreditei que existia uma favela daquela carência. Tem, quase toda favela tem essas carências. Não, mas é igual aquela lá, eu nunca vi. Eu entrei lá e fiquei assim. Aí que aquele negócio eu respeito, né? Eu e minha amiguinha. É fato. E o pessoal sempre respeitou. Claro, é fato. Fizemos muito isso na favela. É fato, amados, que carência tem. Muita. Em todos os lugares. Outras mais, outras menos. Umas socialmente falando de estrutural e outras que eu disse existenciais. Que é o que eu disse, em bairros de luxo vai ter outras carências que são existenciais, né? E outras estruturais, sociais e tal. Mas, por exemplo, voltando então naquilo que eu acabei não concluindo na primeira parte. Sobre nós termos essa estrutura e temos, por exemplo, lembra que eu falei de uma creche? O que eu estava falando mais? O quê? Falei de creche, falei de reforço escolar, não foi? Então imagina só, porque aí que eu entrei no exemplo lá do extremo lá da Zona Leste, da ambulância. É aí que eu parei. Então imagina só, na maioria das nossas igrejas, tem lá profissionais qualificados. Tem, fato, da área da saúde, da área da educação. Com certeza, amados, com certeza. O que falta é projeto. O que falta são pessoas promovendo isso. É a fala de alguém, é a voz de alguém. É alguém inicial. O que falta é isso. Gente, tem. A estrutura, na maioria das vezes, tem. Às vezes até uma igreja simples, mas a estrutura está lá. 24 horas, muitas vezes 3, 4, 5 dias na semana, fica ociosa. Abre lá 2, 3 cultos na semana, não é? A maioria das igrejas nossas, 2, 3, 4 cultos, que seja 2 horas. Ou seja, se você coloca aí 5, vamos arredondar, 5 cultos na semana, tem 10 horas. 10 horas de atividade naquele local, naquele prédio, naquela estrutura, naquele salão, sei lá o que é. 10 horas. Mas quantas horas tem a semana? 7 vezes 24? Quem é bom de conta? Tu, Yuri, tu aí. Isso aí tá na calculadora, mano? Tu estava na calculadora agora, que eu sei? Para fazer esse cálculo. Mas 7 vezes 24. 143, 140? 168. 168 horas. Olha, irmão, 168 horas. Então são 150 horas de ociosidade. Imagina só. Seriam mais ou menos 5 dias e meio. 6 dias e meio. 6 dias e meio na semana. Coisa absurda. No mês seriam 26 dias mais ou menos ocioso. Parece exagero, mas não é não? Esse é o cálculo que a gente está fazendo aqui. Eu estou pegando uma igreja que tem 5 cultos na semana. Se você pega em carga horária, se você pega em dias, ociosidade, ou seja, aquele negócio inútil, fechado lá, 26 dias na semana. Se você for contar em horas, aquela igreja está em atividade 4 dias, 4 a 5 dias no mês. Olha, irmãos, coisa absurda. Que pecado enorme que a gente está cometendo. Isso poderia ser revertido como um benefício ali.
E essa é a questão. Aí você pega, faz um projeto. Precisa ter um projeto. Precisa ter o que orar. Vamos orar por quê? Vamos trabalhar por quê? Onde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer? Então a gente já principia por aí, um projeto. Vamos apresentar diante de Deus, Senhor, esse é o projeto que nós identificamos que é necessário para esse bairro aqui. Porque nós identificamos. Porque o Espírito Santo nos levou a entender a demanda ali. Então a gente vai pedir, Senhor, agora move os corações. Dá-nos um recurso. Alcança as pessoas. E Deus vai fazer isso. Inevitavelmente, inequivocamente, eu falo, Deus vai fazer isso, amados. Eu não vi um único caso que Deus não abençoou, não prosperou e Deus não levantou pessoas engajadas. Mas falta projeto, falta alguém que pelo menos possa iniciar isso e pagar o preço, claro. Né? O preço de contra, eu estou falando toda essa mentalidade. Tem pessoas também que usam os seus talentos sem querer algo em troca. Não é? Sim, tem que ser, ué, mas tem que ser. Coração voluntário. Tem que ser, exato. Né? Ângela, quando a gente envolve as pessoas nisso, é contagiante demais. Nossa, é um negócio assim que dá vontade de você só viver para aquilo. É que infelizmente não dá, né? Mas dá vontade quando você vê a demanda, quando você vê Deus agindo através da sua vida para alcançar outras pessoas, quando você vê uma criança sendo abençoada, uma coisa simples, é um brinquedo, é um remédio, é um abraço, é alguma coisa, uma família estruturada, porque um educador, um conselheiro cristão foi lá e aconselhou essa família, ela foi reestruturada. Quando você vê pessoas sofrendo por enfermidade, sendo cuidada, essa é a questão. Morrer todos nós vamos morrer, uns de uma forma, outros de outra, uns sofrendo, outros não, mas os que morrerem sofrendo, há uma possibilidade de amenizar isso, é o cuidado, né? Porque olha, deve ser horrível, eu não sei na pele, lógico, graças a Deus, estou aqui vivo, saúde, mas eu fico presenciando muitos casos que eu já vi, pessoas morrendo, agonizando e abandonadas por família, por igreja, irmãos. Quer ver isso aí? Vai dentro do Santa Mercedes. Então, fica lá que você vê toda hora. Todas essas questões. Então, Então, assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Aqui que está o ponto que eu quero trabalhar com vocês. Nós precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa procurar essas pessoas que estão fazendo, caminhar com elas e a partir disso deixar Deus mover o nosso coração e direcionar a nossa vida, amados. Esses dias uma colega minha da igreja lá deu derrame facial nela e ela postou no status, né, como ela estava. Outra pessoa viu que era fisioterapeuta, pegou todos os aparelhos, foi para casa dela, começou a fazer sessão e voltou. Olha que da hora. Olha só. Sem cobrar nada. Uma sessão de fisioterapia. Ação simples. Simples. Ela falou não, né? Pela amizade, foi lá, doou, né, algumas horas, alguns dias e... Anotem aí, estou lembrando agora, tem um monte de coisa que eu não anotei não, mas eu vou lembrando aqui. Novo jeito. Eu acho que não é um novo jeito, é novo jeito. Cuidado para não dar em algum grupo de pagode lá. Não, porque tem um que eu acho que é um novo jeito, alguma coisa assim. Se vocês não acharem, me lembra lá que eu jogo o link, tá? É um movimento lá no Recife, minha terra, lá no Pernambuco, um trabalho assim social por um irmão. Ele faz isso e ele conta como que surgiu isso. Como que surgiu, um negócio muito interessante. Ele fazia culto no apartamento dele, né? Os crentes. Então ia lá, tal, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Ele fazendo culto lá, e ele encontrou um vizinho lá um dia, sei lá, num hall lá, numa escada, e falou assim: o senhor não quer ir no culto lá em casa? Eu falei: não, quero não. Eu não quer ir porque? Eu falei: não. O senhor sabe que tem culto? Eu sei, tem culto lá, eu sei, todo dia, hora tal, assim. Ele sabia de tudo. Eu falei: mas o senhor não quer ir? Eu falei: não. Primeiro que vocês incomodam toda a vizinhança, vocês fazem barulho. A sujeira que vocês deixam depois, aqui, é um negócio que dá trabalho pra gente. A partir dali, eu tenho outros detalhes que eu não lembro, né? Só contei a grosso modo aqui. Ele falou: não é possível, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um desserviço para o reino de Deus. Porque, na verdade, com esse culto, eu estou afastando todas essas pessoas do Evangelho. Que ele percebeu, na verdade, que o comportamento dos crentes
estava desfavorecendo. A partir daí que ele se despertou e falou, não, preciso fazer alguma coisa. Então, para aproximar essas pessoas. E foi daí que Deus foi trabalhando no coração dele. E hoje ele é líder aí desse movimento chamado Novo Jeito. Um negócio fantástico, fantástico. Não tem tempo para falar, tem vídeos aos montes lá, mas procurem lá, Novo Jeito. Se vocês não acharem, e não achar o projeto em si, achar outras coisas, com esse nome me fale que aí eu mando o link exato lá. Mas o que eu quero acabar essa aula é dizendo isso. Irmãos, nós precisamos despertar para isso. A gente precisa caminhar com essas pessoas que já estão fazendo, gente séria, bem intencionada, gente honesta, gente que dinheiro é a última coisa que eles pensam, porque não dá lucro mesmo, certo? Sempre falta, no sentido assim, que não é que sobra para repartir para ninguém, mas sempre tem pessoas que aparecem voluntariamente porque Deus move o coração dessas pessoas. E a finalidade do dinheiro, na verdade, é sempre para alcançar vidas, irmãos. É um negócio fantástico. Então, assim, eu quero que vocês possam... Essa é a segunda aula, né? Segunda aula? É. A partir dessa segunda aula já começar a orar por isso que a gente tem falado até aqui, para que a gente possa, irmãos, fazer alguma coisa, para que não fique só na teoria, na discussão. Ah, não, o André falou uns negócios interessantes, eu acho que devia ser assim mesmo, tal, mas aí vai ficar um negócio aqui infrutífero, inútil, vazio, sem propósito, que é eu dar uma matéria para vocês tirarem 10 na prova, entenderem um bocado de coisa, mas na prática aí não tem propósito. Porque o propósito dessa matéria que eu trouxe para a grade curricular, no meu curso, foi justamente isso, para que a gente pudesse... Ou fazer você um canal de bênção, né? Um dos dois, ou os dois. Não, sim, estou falando, né? Sim, porque, ou outro. tipo assim, as nossas igrejas não fazem, mas que a gente abrace causa de pessoas que entram em orfanato, que entram em asilo, que entram em casa. E essa questão, Ângela, ó, o Nego deu um exemplo. A igreja até principiou, deu um suporte lá, mas depois deixou de lado, mas o projeto não acaba. Essa é a questão. O projeto não é da igreja X, A, B ou C. O projeto tem que ser para o reino de Deus, né? Do nosso coração, como discípulo movido pelo Espírito Santo, que é o maior interessado em alcançar todas as pessoas. Então, assim, primeiro, essas pessoas... O Antônio Carlos Costa, nossa, eu vou lembrando de um monte de ocasião aqui. Ele identificou, na verdade, não tinha saneamento básico lá no bairro. E aí os meninos, eles nadando, um corregozinho lá, riozinho nadando, menino, não tem lazer, não tinha quadro, não tinha campo de futebol, não tinha nada, não tinha parque, não tinha nada. Tinha um corregozinho, os meninos iam nadar no córrego. E aí ele falou, nossa, esse córrego deve ser muito sujo, muito sujo. Pegou a água, a amostra, levou no laboratório para fazer a análise. Irmãos, aí tem lá os mililitros lá, para você detectar se de fato aquilo é contagioso, é prejudicial e tal. Ele chegou à conclusão pela análise do laboratório que eles estavam nadando no cocô, aqueles meninos. Fezes, estavam nadando. Não. O que a gente precisa fazer? Saneamento básico aqui. Então, questão estrutural. Mais uma coisa que está vindo na minha mente aqui, e dentre milhares e milhares de que nós podemos fazer, ou ser esse canal de bênção, porque essa questão, muitas vezes, não é nós que vamos pôr a mão na massa e ir lá e fazer, e desbravar e tal, às vezes eu sou a ponte, o contato, né? Tem gente que faz isso, né? Ele é aquele que, é o dom de governo que a gente chama, ele reúne os dons, né? E faz com que essas pessoas entrem em contato entre si e elas trabalhem, é a ponte. Então a gente pode ser a ponte. A gente pode ser o intercessor nessa área, a gente pode ser aquele que contribui financeiramente, a gente pode ser aquele que oferece os nossos dons, dotes culinários, por exemplo, né, e outros mais, para que essas coisas aconteçam. Ou nós podemos fazer tudo isso também, não tem problema. Então há essas possibilidades. Agora a questão, qual é o meu papel então nesse processo? Aí cada um que precisa saber. Qual vai ser o meu engajamento? O que eu vou fazer de fato? Ou isso vai morrer depois que acabar a última aula da matéria? Espero que não, irmãos. Espero que vocês possam, sim, ser movidos pelo Espírito Santo e vocês se interessem. Porque assim, ou é Deus movendo nosso coração, ou a nossa natureza humana vai querer voltar para o nosso comodismo. Não, ficar lá na nossa igreja, está tudo certo, né? Porque quando começa a fazer isso, pode ter certeza, é uma profecia aqui, do óbvio. Vocês vão sofrer, vão ter dificuldade, vão ter desânimo, vai piorar as coisas para vocês, pode ter certeza absoluta.
Eu estou falando em relação, receba aí. Eu estou falando em relação a toda essa cultura que nós temos do nosso povo, dos nossos irmãos e das nossas igrejas, infelizmente. Mas e aí, amados? Será que a gente vai seguir o curso, então, desse povo? Ou será que a gente vai chegar ao entendimento falando, não, é verdade, eu acho que o Espírito Santo está falando alguma coisa comigo para que eu possa mudar? Ainda que a maioria não mude, ainda que um monte não concorde, não venha comigo, não abrace a causa, não me apoie. Irmãos, mas tem muita gente boa aí, viu? Gente que não está nem preocupado se você é da igreja A, B, se você é crente, ninguém nem quer saber. Ninguém nunca perguntou nesses meios aí que eu estou convivendo de um tempo para cá, se eu sou crente, de que igreja que eu sou, se é pastor, se for, meu irmão, benção pura, anda com a gente, estamos juntos, vamos lá, é isso. Lembrei do projeto do Tijão.